Nos grandes centros urbanos, a ocupação e o uso irregular do solo tem impacto direto sobre o meio ambiente e para o funcionamento das cidades. E a falta de políticas eficientes de regularização fundiária torna populações pobres mais vulneráveis. Doutorando em Direito pela PUC-Rio, o geógrafo Leandro Serra pesquisa assentamentos urbanos informais no Rio de Janeiro e Nova York. Ele está participando do programa estudantil de visitantes da Universidade Columbia, em Nova York, e vai contar para a gente um pouco mais sobre a sua pesquisa. Olá, Leandro, muito obrigada pela sua participação. Olá, prazer estar aqui com a TV PUC, fazendo essa comunicação. Muito importante para a gente tocar nesses temas que são cruciais para a nossa democracia, né, para o nosso bem viver, bem-estar na cidade. Sim, com certeza. O que são assentamentos urbanos informais e por que você escolheu Rio de Janeiro e Nova York para a sua pesquisa? Bom, assentamentos informais são assentamentos onde pessoas, né, se organizam para dar função social à propriedade a certos imóveis que estão abandonados. Pessoas que estão carentes de moradia, pessoas que necessitam muitas vezes estar no centro da cidade para acessar trabalho, acessar lazer, acessar saúde, acessar educação. E devido à grande especulação imobiliária, ao alto valor dos imóveis, dos aluguéis, nas áreas centrais da cidade, essas pessoas têm como alternativa se reunirem, né, em movimentos políticos, ocuparem esses espaços, esses prédios abandonados, às vezes galpões abandonados, e exercer a função social da propriedade, como eu disse, né, que é prevista na Constituição. Então, no Brasil, no Rio de Janeiro, esses movimentos são representados por muitas delegações e comissões populares, né, que participam de assembleias, enfim. Aqui em Nova York também há uma grande demanda por moradia popular, nesses mesmos termos de acesso a aparelhos públicos ou privados de bem-estar, né, da vida, de bem-estar básicos. Então, e também há uma grande organização funcionando perante instrumentos jurídicos, né, de regularização fundiária que permitem o acesso a essas pessoas a os espaços ociosos ou espaços na centralidade da cidade. Perfeito. Mas o que caracteriza esses assentamentos nas duas cidades? O que há de comum e diferente entre eles? O que há de comum acho que justamente essa noção de morar coletivo, né? Das pessoas se reunirem, terem uma experiência coletiva de moradia, algo que é muito afastado no modelo de cidade que a gente vive hoje, tendo em vista que a gente tem, às vezes, apartamentos, condomínios, onde as pessoas, às vezes, nem se conhecem, não conhecem os vizinhos, não tem trocas. Então, isso remete a uma organização comunitária, de fortalecimento comunitário, protagonismo comunitário em prol dos direitos constitucionais, né? Esse é um ponto comum. Um ponto diferente da moradia, aqui, por exemplo, entre Rio e Nova York, que eu pude observar, por enquanto, nesse primeiro mês que eu estou aqui, é que os espaços necessariamente não são os mesmos, né? No Brasil, a gente tem muitas favelas, aqui, devido ao frio, né, é difícil as pessoas ficarem na rua, essencialmente. Então, as pessoas ocupam metrôs, as pessoas ocupam prédios que são públicos, são de propriedade pública, mas são abandonados pelo poder público administrativamente. E isso é um pouco diferente do Brasil, onde a gente não tem tanto acesso, tantos prédios construídos já. As pessoas geralmente ocupam prédios que não têm essa função de moradia e tornam esse prédio, depois de processos judiciais, né, a moradia delas. Então, esse é um dos diferenciais que eu percebi nesse primeiro mês aqui que eu estou. Sim, sim. No Rio de Janeiro, suas pesquisas estão relacionadas com ocupações irregulares no centro da cidade e as políticas públicas urbanas da atual gestão municipal. O que te chama atenção nesse caso? É importante ressaltar que a atual gestão do prefeito Eduardo Paz, né, desde a gestão anterior, tem focado na revitalização do centro, né? Usa-se esse termo revitalização para denunciar, né, para, enfim, legitimar certas ações municipais, por exemplo, como a gente teve no Porto Maravilha, com a chegada de capitais estrangeiros, com obras de estrutura rodoviária, de estruturas, né, básicas de funcionamento da cidade,
Entretanto, o que é muito bom, entretanto, a gente vê um movimento de expulsão dos moradores históricos de comunidades, tipo, da Providência, de moradores que residem em muitas ocupações também, porque são indesejados para certas parcelas do capital que querem realmente configurarem um outro uso, um outro uso e outra filosofia de ocupação do espaço do centro da cidade, né? Então, atualmente a gente tem, por exemplo, prestes a acontecer um projeto Reviver Centro, que está acontecendo aos poucos, onde justamente essa revitalização ela toma outras proporções, né, com outros movimentos que favorecem o capital e supostamente teriam também habitações sociais, programas de aluguel social, mas acontece que até o momento, a gente não tem uma resposta efetiva de como esses programas sociais de moradia vão ser executados na atual gestão. Então, isso é um ponto que preocupa bastante, anda preocupando bastante tanto os movimentos sociais, os moradores, e também parcela da academia. Com certeza. E em termos de regularização fundiária, que políticas existem nas duas cidades que você enxerga? Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem uma Constituição que advoga bastante, né, pelo princípio da função social da propriedade, porque a gente tem a Constituição Nacional de 88 que protege diversos aspectos da propriedade privada e da questão fundiária. Então, a gente tem, por exemplo, políticas como um fundo municipal de habitação, onde é super importante, né, você ter um recurso público, uma fonte de recurso público destinada para diversos programas de habitação. Entretanto, o fundo hoje tem R$1.000. Parece escandaloso, realmente ter R$1.000 no fundo municipal de habitação. Aqui em Nova York, a gente tem algo parecido com os que foram os BNHs no Brasil, né? Que era o Banco Nacional de Habitação, que faziam conjuntos habitacionais e ao mesmo tempo, também depositavam recursos para a preservação, para a renovação desses prédios. A gente tem esse movimento aqui muito, muito forte de muitos prédios, né? Que chamamos projects. Entretanto, também com uma falta de recursos para saneamento básico, para estruturação básica desses prédios. Então, a gente tem políticas, sim, habitacionais em ambos os países, mas a questão do recurso para manutenção e para extensão da qualidade de vida desses moradores é muito escassa, é uma problemática. Com certeza. E agora, falando do geodireito, né? Você estuda o geodireito, e o que consiste essa disciplina, assim? O que ela pode acrescentar quando a gente fala, né, de regularização fundiária? O geodireito parte do princípio que a geografia já está no direito, por exemplo, e vice-versa, né? Quando a gente tem, por exemplo, que fechar um contrato que seja sobre uma mineração, uma energia, um petróleo, usa-se mapas, né? Os mapas são instrumentos de representação da realidade que são utilizados como argumento jurídico para, por exemplo, diversas leis. Então, a geografia, que representa o espaço, ela é super importante para o direito em certas esferas. E, além do mais, dessa questão do mapa, a gente tem também a questão social, do espaço social, de uma geografia que analisa o espaço da realidade, do cotidiano das pessoas, associando diversas esferas da ciência, né? Como ciências sociais, ciências políticas, a própria geografia, a história, e também o direito, que ganha muito com essa abordagem, principalmente o conceito de território que eu pretendo usar, para afastar esse caráter meramente técnico das leis, né? Meramente frias, como se a lei fosse algo que não fosse muito aberta ao debate, e, de fato, algumas pessoas a interpretam dessa forma. Então, associar o direito à geografia é uma tentativa de trazer para o direito, né, a interpretação das comunidades, dos territórios, a realidade que elas estão vivendo em termos de moradia social. Uhum. Em Nova York, você está estudando o termo territorial coletivo. O que é o TCC, de fato, e por que ele é uma inovação? Aqui, chamado de Community Land Trust, né, o termo, e traduzido em português como termo territorial coletivo,
ele é uma inovação jurídica que nasceu aqui nos Estados Unidos na década de 60, numa comunidade rural, negra, e foi replicado em diversos outros casos, e tem também casos na América Latina, em Porto Rico, temos na Europa, em África também. No que consiste, né? Ele é um modelo jurídico de moradia coletiva e também individual. O espaço da comunidade, o solo, ele pertence a uma associação comunitária, uma pessoa jurídica, que vai ser a proprietária da comunidade, enquanto os moradores vão ser proprietários individuais das suas casas. E qual a grande vantagem desse modelo? Ele protege as famílias da especulação imobiliária, porque é um movimento, uma estratégia muito, muito comum dos especuladores, dos incorporadores imobiliários, é comprar unidades habitacionais de diversas pessoas em determinado local e, assim, remover essas pessoas de uma forma, né, legítima, comprando a casa dessas pessoas com um valor abaixo do mercado, mas com um valor acima do mercado, perdão, mas com valor abaixo do potencial de venda no futuro desse imóvel. Então, essa é uma forma de você atribuir a propriedade da comunidade a uma pessoa jurídica mais forte, né? Uma pessoa jurídica coletiva, e dessa forma proteger do assédio da especulação imobiliária. E também atribuir protagonismo comunitário na esfera de decisão. É feito um conselho, que envolve também membros municipais, membros de conselhos fiscais de outras, enfim, de parcerias e universidades também. E o grande diferencial também, importante dizer, que cada legislação é diferente, então esse modelo ele é flexível a cada realidade de cada país. Né? Sim, sim. Esse modelo de organização social, né, o TCC, ele está prestes a passar na votação, né, de revisão do plano de diretor do município do Rio. Como esse termo territorial coletivo pode inspirar a legislação brasileira? O plano diretor ele é um instrumento que ele é obrigatório para municípios para cima de 20 mil habitantes, né? Então, ele é previsto no Estatuto da Cidade. A cada 10 anos há uma revisão do plano, justamente porque as cidades são dinâmicas e a gente precisa estar sempre atualizando as questões. O termo territorial coletivo, a partir de um movimento de diversas comunidades e de uma organização sem fins lucrativos, que é a CONCAT, Comunidades Catalisadoras, ele entrou no debate em audiências públicas, né? Houve um grupo de trabalho para debater esse instrumento na esfera da revisão do plano diretor, que foi aprovado no seu texto inicial e agora está esperando para a votação do plano, para o plano ser aprovado, para a gente ter esse instrumento de moradia também, essa inovação no Brasil, e o Rio de Janeiro será, espero que seja pioneiro nesse movimento. Né? Ele é importante porque ele soma forças a diversos instrumentos que a gente já tem. Temos muitos instrumentos de regularização, que dão título e posse para as pessoas, e acho que esse é um movimento que fortalece toda essa filosofia, essa tendência a gente pensar uma cidade mais democrática, com outras formas de moradia, para além do sistema de compra e venda, né, de moradia individual. Sim, você citou comunidades catalisadoras, né? E o que é o comunidades e qual o seu trabalho nessa organização? Comunidades catalisadoras é uma ONG que é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com diversos territórios em situação de vulnerabilidade territorial, como o Vila Autódromo, como o Horto Florestal, como a comunidade Trapicheiros, algumas outras comunidades também, e fomentando justamente o debate do termo territorial coletivo, que é um instrumento internacional. Né? Aqui em Nova York ele é amplamente debatido, as pessoas o conhecem na rua, quando converso com pessoas e elas perguntam o que eu faço, eu falo do TTC, elas reconhecem esse instrumento. Então, é uma organização que faz um trabalho de base, fazendo visitas, organizando lideranças e propondo essa ideia, né? Claro que precisa ter uma adesão comunitária espontânea, e a minha função como colaborador, né? Eu sou um mero colaborador, é justamente acompanhar certas reuniões,
visitar territórios, né? Não me engajo tanto nesse trabalho, porque minha prioridade é realmente os estudos na PUC, mas é uma organização que faz um trabalho muito importante nesse diálogo entre territórios e instituições públicas, né? Instituições legais, e que muitas vezes as comunidades não têm acesso à informação, né? São legítimas de ter um posse da casa, mas não têm informação para acessar esses espaços legais. É. E, assim, no dia 20 de abril, você vai apresentar o seu estudo no Visiting Scholar Forum da Columbia Law School. E como vai ser esse evento e quais são suas expectativas diante desse dia, né, especial? Aqui eu faço parte de uma turma com muitos estudantes de diversos países, né, e com temas diversos, assim. Então, basicamente, toda semana a gente tem uma apresentação de um desses estudantes que trazem essa apresentação de suas teses, né? E depois, em seguida, de debate. E é um momento de muita troca, de muito aprendizado e também de comunicação para a comunidade de Colômbia, né? Do direito de Colômbia, das nossas atividades. Então, eu espero que seja um momento de muita troca mesmo, de aprender bastante, de ouvir a opinião das pessoas, porque é importante, né, nessa construção a gente debater, saber o que a gente está pensando, o que a gente está estudando, se é pertinente com a perspectiva de realidade de outras pessoas também, porque às vezes a gente entende um instrumento, uma situação jurídica, mas ela é plural, né? Então, a gente está sempre aberto a ouvir novas ideias, críticas e complementos também. Então, é isso que eu espero. Perfeito, Leandro. Olha, muito obrigada pela entrevista, foi ótimo. E até a próxima. Obrigado, Gabriela. Agradeço aí a todo mundo da TV PUC, a toda a equipe. E até uma próxima. Obrigado.